A gente precisa de uma palavra, não apenas que faça sentido, irmão, porque tem culto que a gente vem na igreja, e aí a gente ouve a palavra, a gente diz: nossa, bateu certinho com o que eu estou passando. Pastor, olha, parece até que alguém te falou. Mas se só faz sentido e não te impulsiona para o lugar que Deus deseja, ainda é ineficaz, ainda não funcionou, amém? E eu temo que a gente tenha vivido esse tipo de fé, uma fé que nos faz ouvir a palavra, que ela faz sentido para nós, que ela encaixa no momento, mas que ela ainda não consegue nos projetar para aquilo que Deus tem desejo, para aquilo que Deus tem planejado, amém? Então a palavra, ela tem que trazer em nós, irmão, o impulso necessário para que a gente possa agir, porque a Bíblia diz que sem fé, sem obras, a fé é morta. Sem fé não se agrada a Deus, e sem obras a fé é morta. Agora, o que é a fé? A fé é o combustível, é o impulso, é aquele empurrão que quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já falou, já decretou, já orou, já determinou, e assim o milagre acontece. Eu lembro que quando eu estava lá de cadeira de rodas lá na outra igreja, e um culto que eu fiz na sexta-feira, um culto de fé, e é à tarde, um culto à tarde, e eu dizia assim: irmão, você já parou para reparar que quando você é diagnosticado com um problema, e o médico passa uma receita e diz para você: olha, você vai tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, e você começa a fazer porque você acredita na palavra do médico, senão você não faria. Então você acredita na palavra do médico, começa a fazer e já começa a esperar o resultado do tratamento. E aí eu disse assim: a gente acredita na palavra de Deus? Quanto de fé a gente injeta por dia na nossa vida? Falei, às vezes tomamos 3 ou 4 ou até mais vezes remédios diariamente, mas injetamos muito pouca fé na nossa situação. E aí eu ministrando, e Deus falou comigo, Ele falou: e você? Vai ficar sentado na cadeira de roda até quando? Até agora você não injetou nada de fé. Já fazia uns 3 meses que eu estava, o diagnóstico era para 8 meses, e eu fiquei constrangido, irmão, ao pregar. Mas não pode só fazer sentido, tem que me impulsionar a fazer alguma coisa, amém? E aí eu lembro que o povo foi embora, eu fechei a igreja, e aí eu me levantei da cadeira e falei: não, Deus, hoje eu vou andar pela fé. Aí eu soltei as muletas, e a hora que eu fui dar o primeiro passo, eu andei com um pé e 2 mãos, porque o medo era tanto, irmão, que a hora que eu fui pisar, eu punha as 2 mãos no chão, e a perna que estava boa no chão. E aí orando, falei: não, Deus, eu tenho que conseguir. E aí fui, devagarzinho, e fui, daqui a pouco eu comecei a andar. Aí eu peguei o celular, até me filmei na hora. Eu falei: o milagre está acontecendo e tal, e tal, e tal. Aí eu cheguei em casa, a Meire estava em casa, e aí eu soltei as muletas, falei: amor, segura aí para mim, e fui andando. Ela: ai, meu Deus do céu. Eu falei: Deus está operando. E aí a gente foi, irmão, naquela medida de fé. Aí eu comecei, falei: eu preciso tirar a imobilização, e preciso conseguir andar sem ela. Aí eu começava a fazer, e começava a sentir algumas dores, e aí o medo falava assim para mim: olha, se você desobedecer o tratamento, de 8 meses pode ir para 1 ano, e aí vai retardar ainda mais. Será que essa fé não é emocional? Então você percebe que há um inibidor o tempo todo, irmão. Mas eu continuei injetando aquela fé. Então diariamente eu procurava andar um pouco. E aí eu lembro que quando fez, acho que 5 meses e meio, eu fui ao doutor e ele falou: olha, tá beleza, o que você precisa agora é ir soltando as muletas. Ele falou: tenta soltar pelo menos uma, e aí você vai andando. E aí na próxima vez que você vir aqui, eu quero que você venha andando pelo menos com uma muleta. Aí eu falei: tá bom. E eu já estava andando, só que ele não sabia. Aí na próxima consulta eu já fui sem nenhuma muleta, ainda mancando, mas sem nenhuma muleta.
E aí ele disse assim para mim: olha, você vai fazer um fortalecimento agora, e aí na próxima consulta eu espero que você já esteja perfeito. Irmão, eu já abandonei, eu já nem voltei mais. Então assim, acelerou o processo, e poderia ter acelerado ainda mais, se eu não tivesse ficado 3 meses em cima de uma cadeira, esperando se cumprir o diagnóstico do médico. Então percebe-se que às vezes a gente injeta muito pouca fé na nossa situação. A gente injeta dinheiro, injeta paciência, às vezes a gente injeta até orações, mas se não tiver uma obra de fé, a fé ainda é morta. Se não tiver uma tentativa pela fé, ainda não está perto de acontecer nada. Amém? Então que essa palavra de hoje, irmão, venha ser o impulso que você precisa, não apenas fazer sentido, mas que ela possa ser eficaz na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. No versículo 46. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: e vieram para Jericó, ou talvez vai dizer depois disso, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão com eles. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de quem? Então você nota que aconteceu exatamente com ele, de maneira física, material, o que aconteceu comigo de maneira espiritual. Quando ele esboça uma reação de buscar uma mudança, outras vozes começam a se levantar contra ele. Então ele sabe que é Jesus de Nazaré, de alguma forma ele tinha entendimento das Escrituras, como nós também temos, limitado ou não, nós entendemos o suficiente. Amém? Ele tinha o entendimento para saber que Jesus era da descendência de Davi, da geração de Davi. Então ele começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí as vozes começam a se levantar: você tem que se calar, você tem que ficar quieto, isso não vai adiantar, isso não vai resolver, não é assim que as coisas vão funcionar, você não vai vencer no grito, só orar não adianta, só falar com Deus não vai resolver. Então a Bíblia diz que quando ele foi confrontado por essas vozes, ele clamava ainda mais. Irmão, nós precisamos entender que quando nós nos deparamos com uma situação promovida pelo inferno, tem uma batalha a ser travada. Tem situações, irmão, que é corriqueira da vida. Vou ser bem sincero. Tem situações, irmão, que acontece com todos. Por exemplo, se você mora em alguma casa, é inevitável que venha uma conta de luz para você pagar. Não adianta você querer orar: não, pastor, mas está vindo muito caro, sabe, está repreendido em nome de Jesus. Não adianta. É uma situação corriqueira, natural. Agora tem situações que quem promove é o inferno, irmão. Você pode reparar que às vezes num relacionamento de um casal, às vezes o casal se ama, mas não consegue chegar numa concórdia. Não consegue, irmão.
Parece que há um ódio de um para com o outro. Por quê? Porque é uma ação infernal dentro dessa casa, dentro desse casamento, desse relacionamento. E se você se depara com uma situação dessa, irmão, você tem uma batalha espiritual para travar. Amém? Não, pastor, eu já falei com a minha esposa. Não vai adiantar conversar. Sabe, pastor, eu tenho evitado até tocar nos assuntos, porque toda vez que eu falo vira uma confusão. Então eu estou procurando não falar nada, e aí o seu silêncio traz confusão. Aí você começa a pensar, pastor, não dá mais, porque se eu falo dá problema, se eu não falo dá problema. Então não adianta seus esforços. Por quê? Porque tem um espírito maligno ali promovendo essa situação. Então existe uma batalha para ser travada. Amém? Assim é na sua saúde, assim é na sua vida financeira, assim é na sua vida com Deus. Você vem à igreja, você ouve a pregação que todos ouvem, você ora a um Deus que todo mundo está orando, você canta louvores para um Deus que está todo mundo cantando, você vigia para não cair no pecado como outros estão vigiando, só que você se sente longe. Parece que a mão de Deus não toca você, parece que o amor de Deus não está em você, parece que não há sentido no que você está fazendo. Pastor, eu estou vindo na igreja, mas sabe, eu não vejo onde isso vai me levar, embora eu sei da palavra, mas falta alguma coisa que eu não sei o que é. Irmão, pode ser uma ação infernal, pode ter um espírito, irmão, se não for pecado, porque a Bíblia diz que os pecados nos separam de Deus, mas pode ser um espírito. O espírito, ele não vai tapar os ouvidos de Deus quando você clamar, ele tapa os seus quando Deus responder. O Espírito, irmão, não vai impedir você de tocar em Deus, porque Deus é acessível, amém? Mas vai fazer com que você não se sinta tocado por Deus. E se você tem uma batalha espiritual para travar, você tem que estar disposto a enfrentar e vencer. Diga graças a Deus, amém? Então você não pode deixar que as vozes do mal que está contra você sufoquem a sua voz. Você não pode permitir que a voz dos seus pensamentos, que querem contribuir para você se afastar de Deus, desistir da bênção, desistir do propósito, vença a sua voz que está invocando a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você deixar as outras vozes sufocarem, calarem a sua, você está perdendo na batalha. Pastor, eu estou orando, mas eu não vejo nada. Pastor, eu estou clamando, mas parece que nada acontece. Irmão, não aconteceu em primeiro momento. Tem coisas que você pensa e Deus já faz. Amém? Tem coisas que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Mas tem guerras que não é com Deus que a gente trava, é com o diabo. Quando é com Deus, irmão, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele diz, olha, até agora nada você pediu no meu nome, pedi e recebereis, para que a sua alegria se cumpra. Então você pensa, Ele já te antecede. Isaías, a Bíblia diz, antes que a palavra venha à sua boca, Ele já conhece, Ele te dará a resposta. Agora, se há um espírito no meio, se há uma batalha a ser travada espiritual, irmão, talvez a guerra seja mais prolongada, amém? Então o importante é você não desistir. Hoje eu quero falar de uma fé do tamanho do seu Deus. A sua fé não pode ser do seu tamanho, do tamanho da sua capacidade, tem que ser do tamanho de Deus, do tamanho da capacidade de Deus, amém? Então o Bartimeu, ele começa a clamar, e há uma voz que quer calá-lo, e ele clama ainda mais. Se nós tivéssemos uma resposta para toda a investida do diabo, irmão, o problema é que a gente quer muitas coisas, mas a gente não quer ser um soldado de Cristo. O apóstolo Paulo disse
que se a gente se alistou para a guerra, a gente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Então ele está dizendo o seguinte: tem uma guerra para ser travada. Se em Efésios capítulo 6 a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que uma armadura, irmão? Para passear na feira? Para vir no culto? Se Deus está disponibilizando uma armadura, Ele está dizendo: vai haver guerra, vai haver batalhas espirituais, vai haver confrontos, amém? Vai haver situações, irmão, que vai inibir você, que vai acovardar você, que vai fazer você sentir medo, que vai fazer você recuar. Mas se você clamar cada vez mais, se você perseverar mais, se você crer mais, se você alimentar mais, injetar mais fé, se você confiar mais, irmão, significa que você está de pé nessa peleja, significa que você está de pé nesse confronto. Olha para o confronto que você tem na sua vida. Será que você está de pé nele? Tem uma guerra que todos nós travamos diariamente contra nós mesmos. Será que nós estamos de pé nessa batalha? Quantas vezes, irmão, você se pega pensando coisas ruins que te desanimam, te desmotivam, te põem para baixo? Quantas vezes você se pega desanimado, perturbado, incrédulo? E qual é a resistência que você oferece? Qual é, irmão, a capacidade que você tem de degladiar com o inferno? Irmão, não tire o inferno da sua vida, porque ele está lá. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor. Tem coisas que a gente acha que é do nosso pensamento e não é, é o diabo. Tem coisas que a gente acha que é do caráter de uma pessoa e não é, é o diabo. Tem coisas que parecem, irmão, uma circunstância rotineira da sua família, da sua vida, mas não é, é o inferno. Ele entrou, ele se instalou ali, então ele sempre vai atuar ali. Está entendendo? É igual aquela caixa de marimbondo, que você derruba ela, mas as abelhas continuam lá. E se você descuidar, elas vão fazer outra casa, no mesmo lugar. Já reparou isso? Você varre o formigueiro, daqui a pouco você vai lá e está lá no mesmo lugar. Então tem situações que se você não entender que o inferno está por detrás, você vai se acovardar. Porque eu vou ser sincero, a gente está pronto a aceitar a vontade de Deus, mesmo ela sendo ruim para nós. Mas ninguém aqui quer perder uma batalha para o diabo, irmão. Ninguém aqui, irmão, quer chegar na igreja e falar: pastor, eu quero contar um testemunho. Travei uma guerra contra o diabo e eu perdi, ele venceu, então eu tenho que dar o louvor para ele. Não, a gente não quer isso. Então a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a gente precisa resistir a algumas situações. Agora resistir, irmão, não é ficar ali apanhando na defensiva e não fazer nada. Resistir às vezes é contra-atacar. Você está me atingindo, demônio, então agora eu vou orar agora eu vou te expulsar no nome de Jesus. Agora eu vou me aproximar de Deus, vou me consagrar, vou buscar mais aliança com o Espírito Santo, vou me sentir mais perto de Deus, vou avivar minha fé, eu vou me capacitar para te enfrentar, eu vou clamar cada vez mais, amém? E aí ele perseverou. Versículo 49, Jesus parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele, o quê? Irmão, Jesus passou por ele, na onisciência de Cristo. Você acha que Cristo já não sabia? Se a história já relata Bartimeu, o cego, amém? Você acha que Jesus já não sabia quem era esse rapaz, de quem se tratava? Agora, irmão, Jesus ele passa e passou por muitos cegos, mas ele não cura todos.
Ele passou e passa por muita gente necessitada, mas Ele não supre a necessidade de todos. Ele faz acepção de pessoas, pastor? Não, é fé, é uma questão de fé. Então quando Bartimeu começa a clamar sobre o entendimento que ele tinha na palavra, Jesus, tu és o filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele persevera, ele derruba a oposição. A Bíblia não fala mais que alguém se manifestou dizendo, olha, você tem que ficar quieto, que pegaram ele pelo braço, jogaram ele longe. Não, a Bíblia fala que Jesus parou e falou, traz ele aqui. Ou seja, ele derrubou aquela muralha, irmão, que se opunha a ele. Com o quê? Com perseverança. Amém? Com oração, com conhecimento das Escrituras. Aí Jesus parou e falou, chama ele. Aí chegaram para ele e disseram, olha, tem bom ânimo, porque ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmão, só nesse gesto ele já põe obra na fé dele. A fé dele até então era só oração, amém? Estava só orando. Aí quando alguém diz para ele, olha, Jesus está te chamando, na hora ele lança a capa que ele tinha para longe de si. Irmão, a capa era um benefício que todos os cegos recebiam naquela época. Ele lança fora. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou pronto para viver sem ela. Quando eu tirei aquelas muletas, eu estava dizendo para Deus, Deus, eu quero voltar a andar sem elas. Está entendendo, sim ou não? Ele lança a capa, irmão. Vai saber a luta que seria para conseguir de novo o benefício. Se a fé não funcionasse, agora ele não teria o milagre e também não teria o benefício por ser cego. Mas entenda uma coisa, a nossa fé, ela vai fazer com que corramos riscos. Porque a fé é uma certeza que só existe dentro de nós, não diante das situações. Então toda atitude de fé vai te expor ao risco. Olha Davi para enfrentar Golias. Ele não enfrenta Golias porque ele era um excelente soldado. A Bíblia diz que ele era um pastor de ovelhas. Mas ele diz, em nome do Senhor dos exércitos, eu vou contra ti, e Deus vai te entregar nas minhas mãos. Mas ele estava correndo risco, estava ou não estava? Porque era um homem totalmente preparado para a guerra, contra um jovem rapaz, que só sabia pastorear ovelhas. Amém? Então nós, irmão, precisamos entender, se eu vou viver da fé, tomar uma atitude pela fé, eu posso ter certeza, que toda vez que eu for agir pela fé, a circunstância vai me expor ao risco. Amém? Pastor, Deus falou comigo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. Olha o risco que Abraão correu. Enquanto as famílias brigavam por herança, Abraão abriu mão da dele. A Bíblia diz que ele era rico. Ele deixou as terras e deixou a parentela. Fica aí com vocês. Mas onde você vai? Não sei. Deus está me dirigindo. Correu riscos. Amém? Então, se Deus te dirige a alguma situação, seja ela qual for, não pense que você vai ter que se sentir seguro primeiro para depois fazer. Você vai ter que estar disposto a correr riscos. Mas irmão, só corra risco se você tiver certeza que vale a pena. Quando é que você vai ter certeza? Quando você tiver uma fé. Porque a fé é certeza. Não corra riscos desnecessários, irmão. Amém, gente? Não corra. Pastor, eu vou sair do meu emprego. Vou sair do meu emprego. Deus vai prover, pastor. Você tem certeza disso? Deus falou com você isso? Ou é um risco desnecessário? Amém? Então são coisas que a gente tem que pensar. Porque senão a gente age na precipitação e quebra a cara. Porque não era uma fé, era um desejo.
queria muito sair do emprego, pastor. Estava aguentando mais. Mas não é fé que Deus ia prover. Era necessidade, desespero, desejo. Amém? Agora, se você tem uma certeza, pode correr risco. Davi falou: olha, hoje Deus vai te entregar nas minhas mãos. Isso parece certeza ou dúvida? Ele correu risco porque ele tinha certeza. Amém? Então o risco, irmão, é para o natural, não para o espiritual. No natural você examina e diz: eu estou correndo risco. Mas no espiritual você diz: eu estou seguro, eu tenho certeza, eu tenho convicção, vai funcionar, vai dar certo, vai prosperar, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então você tem que saber os riscos que estão correndo. Versículo 51. E Jesus falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha o quê? Vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé o quê? Te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Então você vê que a batalha que ele travou foi antes de chegar até Cristo. Porque quando você consegue chegar a Cristo, vitória. Quem é Cristo para nós? A palavra. Então você vai travar a luta contra o seu medo, sua insegurança, contra as pessoas que não te encorajam. Você vai travar lutas contra os sintomas, diagnósticos. E o que você deve fazer? Não deixar tudo isso sufocar o seu clamor. Fique de pé nessa batalha, porque a hora que você chegar até Jesus, até a palavra, vitória, irmão. Agora olha a abordagem de Jesus: o que você quer que eu te faça? Parece óbvia a pergunta. Você olhar para um cego e falar: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Parece óbvio, mas não é. Porque a Bíblia começa dizendo que ele era um mendigo. Nem todo cego, irmão, vai solicitar enxergar. Nem toda pessoa, irmão, doente, vai buscar a cura. Algumas pessoas vão buscar o benefício. Algumas pessoas vão buscar o INSS. Não estou dizendo que é errado, é seu direito. Eu estou dizendo que quando você tem fé, ao invés de dar entrada no INSS, você dá entrada na fé. Você vai buscar a cura. Então Jesus aborda ele como se dissesse: vamos ver se ele sabe quem sou eu. Porque a resposta desse cego mendigo iria mostrar, irmão, se ele sabia com quem ele estava falando. Lembra da mulher do poço de Jacó em João 4? Jesus pede água e ela nega a água, e Jesus fala: olha, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria, mas você não conhece. Então Jesus está abordando ele: vamos ver se ele sabe quem eu sou. Porque se ele pedisse para Jesus, talvez, um cobertor novo, era um mendigo, um prato de comida. Não é isso que os mendigos fazem? Uma esmola. Jesus iria dizer, decepcionado: ele não sabe quem eu sou. Ele não tem convicção de quem sou eu. Só que aí a resposta dele foi: Senhor, eu quero ver. Imagina você, irmão, chegar para um doutor. Você que, um exemplo, lógico, nasceu cego. E você chega no doutor e diz: doutor, eu quero ver. E aí o doutor fala: calma, não é bem assim, eu preciso fazer alguns exames. Preciso ver se isso é possível. Doutor, eu quero ver. Está entendendo o que estou dizendo, irmão? Ele tinha certeza com quem ele estava falando. Sabe, a Bíblia diz, Apocalipse 3,
que há portas que Deus fecha e ninguém abre, e portas que Deus abre e ninguém fecha. Só que eu tenho que saber, irmão, que portas são essas. Deus, Ele não abre a porta da possibilidade. Essa, você deve abri-las. Se é possível, se tem uma possibilidade, quem deve abrir é você. Eu vou tentar, pastor. Eu vou lutar. Eu vou correr atrás. Eu vou perseverar. Fiquei sabendo. Amém? Porque tem situações, irmão, que você senta e um bom diálogo pode resolver. Não conta com Deus para isso. Não, pastor, eu estou orando a Deus, sabe, para Deus falar com meu pai, falar com meu marido. Às vezes é você que tem que falar. Tem situações que uma boa administração resolve o problema financeiro. Espera aí, eu estou gastando demais aqui. Eu estou tentando manter coisas na minha vida que eu não tenho mais condições para manter. Não, mas eu não aceito, pastor. Sou filho de Deus, eu não vou recuar, está amarrado. E aí fica endividado. Aí vai se endividando, se enrolando. Aí perde sono, aí não dorme. Às vezes sentar uma boa administração faz você cortar alguns supérfluos e ter mais conforto para viver aquilo que é indispensável. Aí você ora a Deus, e aí você não deve orar a Deus, porque essa é a porta da possibilidade. Deus está dizendo: olha, você pode resolver essa situação, você pode organizar melhor essa situação. Tem situações, por exemplo, problemas de saúde, que você pode resolver com uma mudança de comportamento. Você pode resolver, irmão, com uma reeducação alimentar, por exemplo. Essa é a porta da possibilidade. Eu vou entrar nessa dieta, vou cuidar melhor da minha saúde, porque se toda vez que eu como isso eu passo mal, eu vou parar de comer. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está dizendo: eu não abro essa porta. Essa porta é da possibilidade, é você que tem que abrir. Amém? Você está entendendo? Agora, irmão, tem doenças que são incuráveis, que não importa o tratamento que você faça, você não vai obter cura. É essa porta que Deus quer abrir, irmão. Diga glória a Deus. É essa porta da impossibilidade para você. Porque na verdade não existe impossíveis, existe aquilo que eu posso fazer e aquilo que Deus pode fazer. Então, se você crê, todas as coisas são possíveis. Não existe impossibilidade. Existe coisas que é você que pode fazer, e existe coisas que quem pode fazer é Deus. Agora, as coisas que quem pode fazer é Deus, não adianta você tentar. Agora, coisas que é você que vai fazer, não adianta pedir para Deus fazer. Não adianta começar a orar: não, eu estou orando muito, pastor, sendo que você resolve com uma boa administração, com uma boa alimentação, com atividades físicas, com um comportamento adequado, amém? Com uma dieta mais saudável. Então você pode fazer. Essa é a porta da possibilidade. Agora, a da impossibilidade, essa Deus quer abrir, irmão. Então não diminua Deus. Amém? Pense no empréstimo que você tem que fazer no banco. Pense comigo: pastor, eu preciso fazer um empréstimo no banco. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, você não solicita ao banco aquilo que você teria capacidade de ter. Você solicita ao banco aquilo que você tem necessidade. Então você só solicita um empréstimo porque não existe outra maneira de ter aquele valor que você precisa. E aí você diz: pastor, eu vou ter que entrar no empréstimo para comprar minha casa, porque se eu trabalhar 10 anos fazendo hora extra, sábado e domingo, eu ainda não vou conseguir comprar minha casa. Está entendendo? Você não vai no banco falando assim: olha, eu estou precisando desesperadamente, eu estou com os documentos aqui, queria fazer um empréstimo. De quanto? De R$5. Você não vai no banco fazer um empréstimo de R$5. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? O problema é que a gente vai a Deus
para pedir R$ 5, para buscar coisas possíveis. Está entendendo? Às vezes a gente vai a Deus para buscar coisas possíveis. Estou orando, pastor, para Deus me abrir uma porta de emprego. Ele vai abrir, mas você tem que ir até a porta. Amém? A decisão de se levantar e ir atrás é sua. Mas eu já fui. Vai de novo. Vence essa guerra, clame mais. Amém? Não, pastor, agora eu estou só orando. Irmão, ninguém é contratado por oração. Você é contratado por entrevista. Você tem que conseguir uma entrevista. E se você não conseguiu ainda, você tem que continuar tentando. Amém? Não, eu estou orando, pastor. Não vai. Então a gente coloca Deus nas portas possíveis, e nas impossíveis a gente até desiste, lava as mãos. Então a gente chega lá no banco e fala: Deus, eu queria R$ 5 aí. Eu acredito que Deus deve se sentir ofendido. Eu acho que Ele vai... Você não sabe com quem está falando. O que você quer, Bartimeu? Eu queria uma capa nova, até joguei a minha fora. Ele ia falar: olha, vai ao governo, é o governo que oferece isso. Sabe, é igual nós temos o trabalho aqui, irmão, de ajudar as pessoas com cesta básica. Não sou contra isso, acho que isso é um dever da igreja. Mas tem pessoas, irmão, que elas não querem ser uma doadora de cesta básica. Ela quer ser uma beneficiada o resto da vida. Está entendendo? Então, ao invés dela ir à igreja, dela ir a Deus, melhor dizendo, para Deus mudar a história da vida dela, a ponto dela se tornar uma doadora de cesta básica, ela prefere ir à igreja para se tornar uma beneficiária da cesta básica. Então a gente apequena Deus. Então quando você vai fazer um empréstimo do banco, você não perde o sono preocupado: será que o banco vai ter dinheiro suficiente? Não, o que te causa dúvida é o seguinte: será que eu vou ter o perfil que o banco exige para me solicitar o empréstimo? É isso que nos dá preocupação, não é? Porque aí você tem que recolher a papelada, você tem que comprovar a sua renda, para ver se o banco vai aprovar. Você não fica preocupado: será que ele tem dinheiro, será que ele não tem? Irmão, esse é o nosso problema. A gente às vezes até crê que Deus pode todas as coisas, mas a gente tem dúvidas se a gente está no perfil para recebê-las. Será que eu tenho perfil para receber de Deus alguma coisa? Então a gente se desespera quando enfrentamos uma situação que dependemos de Deus. Olha que coisa mais tola. Eu deveria me desesperar se eu tivesse na mão de um homem, se eu dependesse da mão de alguém. Por exemplo, eu moro de aluguel, eu estou na mão do dono da casa. O dia que ele quiser que eu saia, eu tenho que sair. Aí eu tenho que me preocupar. Amém? Está dando para entender, sim ou não? Agora, se eu estou numa situação que eu dependo da mão de Deus, que eu estou dependendo da mão de Deus, por que eu vou me preocupar? Porque eu não tenho certeza se eu tenho perfil para o empréstimo ser aprovado. Então a nossa preocupação não é se o banco tem dinheiro, é se ele vai aprovar o empréstimo, se eu vou ter o perfil. Então a minha preocupação não é se Deus pode fazer, sei que Ele pode, mas eu quero saber se eu vou ter o perfil para receber. É aqui que a nossa fé tem sido insignificante. É aqui que as coisas, irmão, barram e não funcionam. Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia comigo, 1 João, finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 18. Primeiro João, finalzinho da Bíblia, Apocalipse, último livro, Judas, volta. Terceiro, segundo e 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem o amor tem que ser só de palavras, tem que ter obra, nem de língua, mas em obras
e verdadeiras, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então olha o que Deus está falando aqui para nós. Olha, se o meu coração, o perfil de quem está solicitando um empréstimo, se o meu coração não me condena, eu já tenho confiança que tudo que eu for pedir a Deus, eu vou receber dele, porque eu guardo os mandamentos e faço o que é agradável à sua vista. O problema é como fazer para o coração não ser condenável. Sabe, se você precisa de um empréstimo no banco e você está com o nome no Serasa, você tem confiança que vai dar certo? Você já se sente constrangido, irmão. Eu, por exemplo, desde que eu entrei para a obra de Deus, eu não tenho registro em carteira, então eu não consigo financiar nenhuma bala. Eu não consigo, já tentei algumas vezes, mas não consigo. Porque quando eles vão buscar o histórico de cliente, de pagamento, eu não tenho. Está entendendo, sim ou não? Eu não tenho, eu não existo no comércio, digamos assim. Então eu sou um cliente fantasma, um possível devedor. Então eles não financiam o meu desejo, eles não financiam a minha compra. Então quando eu vou motivado pela circunstância, eu não vou conseguir ter confiança. Eu já sei, não tem registro, não vai aprovar. Fui pedir um cartão esses dias, aí solicitei lá e não aprovou. Não aprovou. Aí a minha mãe falando comigo, fui não sei na onde, me ofereceram o cartão. Eu falei, nossa, eu tentei, não aprovou. Ela falou, pois o meu mandaram, e mandaram um limite assim, 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 assim. Por quê? Porque ela teve um histórico longo de registro de trabalho e de bom cliente, e eu não tenho esse histórico. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então quando você tem um coração condenável diante de Deus, foi embora a sua confiança, irmão. Parece que a sua luta já não é mais com o diabo, é com Deus. Então você fala assim, Deus não vai querer me dar, pastor, não vai dar certo. Estou orando, né, mas... Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Quantas vezes nós já passamos isso? Aí o que a gente faz? Essa semana eu vou jejuar, essa semana eu vou acordar de madrugada, essa semana eu vou fazer uma oferta. E isso traz a nós confiança. Aí você sente que agora você está apto. Então você vai lá falar com Deus, buscar o que precisa, e alguma coisa dentro de você diz que vai funcionar, que vai prosperar. E não funciona todas as vezes que a gente deseja. Porque não é eu que decido o perfil, irmão, é Ele. Amém? E olha o perfil que ele diz, versículo 21 melhor. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Amém?
Então não está falando de jejum, não está falando, irmão, de propósito na madrugada, não está falando de uma grande oferta. Ele está falando: olha, se você quer ter confiança a ponto do seu coração não condenar, você tem que obedecer o mandamento de Deus, e o mandamento é esse: que você creia no Filho, no nome do Filho dele. Olha que coisa, sempre volta para a crença, para a fé. Por isso estamos tão infrutíferos, por isso nós temos certeza da salvação, porque para ser salvo depende do nosso relacionamento com o Filho, com o noivo, com Jesus, amém? Mas nós não temos convicção para receber o milagre aqui. Por quê? Porque o nosso coração nos condena. Por quê? Porque nós não cremos no nome do Filho de Deus, como deveríamos acreditar. Esse dever, essa luta, irmão, para acreditar, é o nosso grande adversário. Esse é o grande inimigo das nossas almas. Esse é o grande gigante que nós temos que enfrentar, a nossa incredulidade. Deus está dizendo: olha, você quer ter confiança, você tem que guardar o meu mandamento, que é acreditar no meu Filho. Acredite nele. Aí o Filho diz assim: olha, tenha fé em Deus e também em mim. Então o Filho aponta para o Pai, e o Pai aponta para o Filho. Como que nós acreditamos numa coisa chamada céu, que vamos morrer e vamos para o céu, para a eternidade, por meio de Jesus Cristo, e não acreditamos por meio de Jesus que podemos ser curados? Se você morrer agora, irmão, der um mal súbito aqui, você tem convicção da sua salvação. Mas se eu falar para você se colocar de pé agora e ter convicção da sua cura, talvez você não consiga ter. Por quê, irmão? Porque no que diz respeito à sua salvação, seu coração não condena. Você está buscando um relacionamento com Jesus, você está buscando agradá-lo, você está buscando servir. E aí, em questão de salvação, o que é? O que eu preciso para ser salvo? É não mentir, é não adulterar, é não roubar, é não ser idólatra, é não ser um bêbado, como a Bíblia nos fala, amém? Então esses são os mandamentos para ser salvo. Então eu estou cumprindo eles, eu tenho certeza da minha salvação. Agora o mandamento para receber a bênção é: creia no Filho de Jesus. Aí a gente já tem uma luta, aí o coração condena. Pastor, como fazer para vencer isso? Versículo 20. Versículo 20, volta por favor. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso, o quê? Coração. Irmão, abandona o seu perfil de crente, porque não é Ele que vai gerar um milagre na sua vida. Quem vai gerar um milagre na sua vida é Deus, e não o perfil de crente, e não o coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Será que seu coração não está te enganando? Pastor, mas sabe, eu não sinto que eu posso tomar essa atitude pela fé. É o coração. Então você está dependendo do coração para agir a sua fé, não do Deus que você serve. Irmão, o seu coração não pode todas as coisas, ele só pode uma coisa: enganar você. Agora Deus pode todas as coisas, mas a sua fé está no seu coração e não no seu Deus. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Se o teu coração te condena, maior é Deus, irmão. Deus está dizendo: olha, para que o seu coração não te condene, você tem que cumprir o meu mandamento, que é crer em Jesus. Mas isso não tem a ver com a tua bênção, tem a ver com você crer ou não. O fato do seu coração não condenar só fez você se sentir mais cheio de fé ou menos fé.
mas ainda não tem a ver com a tua bênção. A tua bênção tem a ver com algo que é maior que o teu coração, é Deus. Deu para entender? Então Deus está dizendo para você: olha, existe um estado espiritual de alguém que confia, acredita, porque o coração não condena, e de alguém que já não acredita tanto, não confia, porque o coração está condenado. Mas a bênção não tem nada a ver com isso. A bênção tem a ver apenas com Ele, com Deus. Amém? Então o que Bartimeu fez? Ele venceu a condenação do seu coração, irmão. Então ele chega diante de Jesus e ele diz assim: eu quero ver, porque eu sei quem você é, eu sei o poder que você tem, eu sei a capacidade que você tem. Ele não ficou preocupado se ele merecia um milagre ou não. Quando você vai ao médico, você não fica preocupado do médico analisar teu coração, se você é uma boa pessoa, se você merece ficar são ou merece ficar doente. Você só se preocupa em ter o dinheiro para pagar a consulta. Então, se você tem o dinheiro para pagar a consulta, você meio que exige que um médico resolva o seu problema. Agora, viver dependendo de Deus é como depender do SUS. Dificilmente a gente acredita que o SUS vai nos salvar. A gente só vai nele quando não tem outra opção. É ou não é assim, irmão? Por que será? Porque tem a ver com atendimento. Se você tem o dinheiro, amanhã mesmo você consegue fazer uma consulta. Se você depende do SUS, você tem que esperar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas não tem a ver com a capacidade do médico. Fizeram a mesma faculdade, tem a mesma experiência, como a Rosiane disse para nós. Às vezes o médico que atende no hospital público atende no particular, é o mesmo médico. Mas parece que quando você paga, você tem a segurança: agora eu vou ficar bom. Já do SUS você não tem muita esperança de que vai ficar curado. O problema, irmão, é que quando a gente consegue pagar o preço, a gente sente confiança. Mas quando a gente não consegue pagar, a gente já não tem a mesma certeza de Deus vai operar ou não vai operar. Quando você vai ao SUS, não significa que você não tenha que pagar, significa que alguém já pagou. Diga glória a Deus. Quando você vai a Deus, irmão, não significa que você não tem que pagar a consulta, significa que alguém já pagou. Amém? A diferença do SUS para o particular é a maneira de como você vai ser atendido. A diferença de você poder pagar ou desfrutar do que Jesus pagou é a maneira que você vai acreditar. Não estou fazendo uma comparação dizendo que Deus é o sistema do SUS. Estou dizendo que é assim que a gente se sente. Então a gente vai a Deus porque não tem outra opção, mas quase nunca temos convicção de que Ele vai nos salvar. Pastor, eu fui lá, tomei uma injeção lá, um soro, mas vamos ver, né? Esses médicos, só Deus, viu? Aí amanhã vai no médico, o mesmo que atende lá. Pastor, eu fui no médico bom agora, R$400, mas valeu a pena, é o mesmo médico. Ou colega do outro, talvez, trabalha lado a lado com o outro que te atendeu no SUS. Então só tem a ver, irmão, com a rapidez do atendimento. Amém? Amém? É isso que eu estou dizendo para você. É isso que eu estou dizendo para você. Quando você tem confiança, tem a ver com a rapidez no atendimento. Quando você não tem, talvez você vai ter que esperar. Porque a Bíblia diz nas Escrituras que depois de ter feito a vontade de Deus, é necessário paciência para alcançar a promessa. Aí ele diz assim: mas um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Diga glória a Deus. Ou pelo SUS ou pelo particular, se está no poder da possibilidade da ciência, você vai ficar bom. Um você vai esperar mais, o outro vai ser mais rápido. Amém? Quando você vai a Deus com confiança ou sem confiança,
de todo jeito Deus pode operar um milagre na sua vida, porque Ele é Deus. A diferença é que de uma forma você vai esperar mais, e a outra vai ser mais rápido. Se você tiver convicção, irmão, pode ser hoje, pode ser agora. Diga graças a Deus. Vença o seu coração, porque a doença, o problema, a miséria, a dificuldade, Jesus já venceu na sua vida. Você só tem que vencer seu coração. O problema Jesus já venceu. Diga glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus.